O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Operação Stop na Rádio Observador, como sempre com o Alfredo Lavrador. Alfredo, seja muito bem-vindo. Como é que estás? Tudo bem contigo? Tudo bem, Zé Rafael. Ora bem, isso é que é preciso. Alfredo, hoje temos aqui um programa, eu diria quase que especial, até porque vamos falar de Fórmula 1, mais ou menos. É um carro português que é um Fórmula 1 autónomo, é um desenho de uma equipa do Instituto Superior Técnico que há mais de 20 anos que está no ramo da construção de carros. Este projeto nasceu a combustão, evoluiu para o elétrico e agora é autónomo. E, Alfredo, este projeto é totalmente construído em Portugal, técnicos nacionais, destina-se a bater os melhores na Europa, acredito que não só, mas explica-nos então que projeto é que é este e quando é que surgiu? Olha, este projeto integra-se numa competição europeia que é denominada Fórmula Student e que envolve os principais países. E tem imensa piada, porque na essência destina-se a fomentar, incentivar e a estimular os melhores engenheiros do futuro, digamos assim. Os melhores engenheiros mecânicos do futuro. E o Instituto de Portugal está representado pelo Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Uhum. A iniciativa começou em 2001, calcula tu, há 25 anos, e desde então os carros concebidos por estes estudantes, obviamente com o apoio da faculdade, mas atenção, são integralmente construídos pelos estudantes, uma vez pensados, concebidos, construídos pelos estudantes, uma vez que isso obriga a regulamentação europeia. Dizia Teu que há 25 anos os carros começaram por ser locomovidos por motores a combustão. Os estudantes tinham que tornar os motores a gasolina mais eficientes, com menos consumo, mais potência e por aí fora. Depois passaram a ser elétricos e aí introduziram a situação das baterias. Todos nós sabemos que é algo complicado e é uma tecnologia diferente, nova, que não é fácil de dominar, mas os estudantes continuaram por aí. E agora, não só são elétricos, como são autónomos, ou seja, não é preciso condutor, não há condutor a bordo. E isso introduz um grau de dificuldade muito mais sofisticado e difícil de dominar e peculiar, obviamente. Portanto, isto eleva a fasquia em termos tecnológicos, o que obriga a maiores investimentos e, nas palavras do Presidente do Instituto Superior Técnico, que pagará uma parte da conta, obriga a reforçar a procura de mais patrocinadores para suportar as despesas, o que é simpático. É simpático, aqui estou-me a referir ao facto de existirem patrocinadores que desejosos ou capazes de apoiar este tipo de iniciativas. Tudo isto motivos que leva a crer que isto não é só um passatempo, entre aspas, para quem trabalha nestes carros. Neste caso, nada, Zé Rafael. Eu não estou a dizer que estes pequenos fórmulas estão ao nível do Fórmula 1 do Verstappen ou do Lewis Hamilton ou de todos os outros que andam a disputar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Certamente que o orçamento também não é igual. Não, de todo. Mas atenção, estes Fórmula Student, por exemplo, o Fórmula Student português, que é aquele que nos interessa mais, ou não fôssemos nós portugueses e a generalidade dos nossos ouvintes, pesam apenas 205 cavalos. Estou a falar da versão deste ano, que vai disputar o campeonato deste ano, uma vez que é um campeonato que se está a tratar, são várias provas. Onde é que vai ser? Mas começa no final de julho, há uma pré-competição em Portugal e depois arranca logo em julho, creio que Inglaterra, depois a Alemanha e por aí fora. Mas eu posso voltar a esse tema. Agora, o que eu te dizia é que este ano, o Fórmula Student deste ano, do Instituto Superior Técnico, pesa 205 kg e tem 190 cavalos. Se fizermos as contas, que é aquela coisa da matemática que o Guterres não gostava muito,
concluímos que a relação peso-potência, que é aquilo que determina a capacidade de aceleração, ronda 1 kg por cavalo. Ou seja, cada cavalo puxa 1 kg, digamos assim. Mas como estes carros têm pneus slicks e 4 rodas motrizes e etc., são mais eficientes do que um Fórmula 1. Uma vez que, só para te dar uma ideia, e aos nossos ouvintes, para ir de 0 a 100, este Fórmula Student necessita apenas de 2 segundos em modo autónomo e 2,25 segundos se tiver o piloto a bordo. E apenas porque o piloto tem peso, não é? É estimado em 75 kg, os putos do técnico são elegantes, mas não são subnutridos, maneira que tem alguma massa corporal, e isto pode comparar, mas deixa-me só repetir os números, em modo autónomo, sendo sem piloto, 2 segundos 0 a 100, e os Fórmula 1 fazem 2,5 segundos hoje em dia. Ou seja, estes Fórmula Student são efetivamente mais rápidos do que os Fórmula 1. E há aqui uma questão que isto é feito por estudantes. E numa faculdade há uma renovação de estudantes. Há estudantes que acabam o curso, que seguem para outros percursos profissionais. Como é que, havendo esta rotação toda, se mantém a competitividade? Tu tocaste exatamente num dos pontos-chave. E que foi devidamente salientado pelo presidente do técnico, o professor Rogério Coates, que chamou a atenção para o delicado que é, o complexo que é, tu geris uma empresa em que todos os teus quadros, mas estou a falar de todos, desde a diretora de marketing ao diretor, ao responsável pela impressão em 3D, uma vez que muitas peças são feitas em impressoras 3D, ou falando da aerodinâmica, ou falando das baterias, etc. Todos estes elementos mudam pelo menos 50% de ano para ano. E ao fim de cada 2 anos, a equipa é completamente nova. Posso dizer, por exemplo, que de 2024 para 2025, a equipa mudou 38 elementos em 61. Ou seja, é uma complexidade. É mais de metade. Mas aí, em vez de chamar a atenção apenas para a dificuldade da situação, o gestor do técnico chama a atenção para o brilhantismo dos alunos, que apesar de estarem sempre a entrar pessoas novas, conseguem manter uma estrutura eficiente e funcional, o que é uma lição para muitas empresas. E os gestores que nos estão a ouvir sabem exatamente o que é que nós estamos a falar. E pronto, isto vai haver uma competição, há uma pré-competição até em Portugal. O que é que os portugueses, neste caso a equipa portuguesa, pode ter assim escondido, ou assim como as de trunfo, para tentar, sei lá, sonhar com uma vitória, quem sabe? Não, eles já tiveram excelentes prestações e já venceram algumas competições. Agora, nota o seguinte, os alunos do técnico passam, tal como dos alunos das outras faculdades, começam por construir o chassi e todos eles recorrem à fibra de carbono, que é o material mais rígido e mais leve. Os portugueses concebem a sua fibra de carbono, tentando não fazer ali uma coisa bruta, mas o mais leve possível, mas com a resistência necessária, que depois é cozido igualmente em Portugal. A fibra de carbono, juntamente com as resinas, tem que ser cozido numa autoclave a grande temperatura, etc. Tudo isto para manter o preço tão baixo quanto possível. Depois concebem as suspensões, e lá está, felizmente são engenheiros, porque se fossem pasteleiros, a coisa, se calhar, a suspensão não saía tão boa, e concebem as suspensões mais eficientes, que são tecnicamente viáveis. E simultaneamente estudam melhor a aerodinâmica, uma vez que estes fórmulas, nas pistas em que vão andar, não atingem muita velocidade, mas precisam de muito apoio aerodinâmico a baixa velocidade. E isto implica asas enormes, tanto atrás como à frente, e o carro de 2025, que tem umas asas colossais, desproporcionadas, dirias tu, é capaz de conseguir percorrer um túnel a circular pelo teto, de cabeça para baixo, uma vez que gera um apoio aerodinâmico que é superior ao peso do veículo. Logo, pode andar pelas paredes, ou pelo teto, ou para onde quiser. Depois há ainda o equipamento específico, em que todas as equipas recorrem a células das baterias, a inversores, a motores elétricos, os mais eficientes do mercado, mas toda a montagem, o cálculo da capacidade e o cálculo da potência é determinado, mais uma vez, por cada conjunto, cada equipa de alunos. E a piada reside aí também.
Isso parece quase uma cena tirada de um filme de ação. Alfredo, há aqui uma questão que me deixou aqui algumas dúvidas em relação ao que tu disseste. Ou seja, isto é desenhado em Portugal, tem de ser concebido em Portugal, ou seja, 100% português? Não pode ser nada importado nem trazido de fora? A exceção feita para as células para os motores elétricos, as células são chinesas, os motores elétricos, mas são iguais para todos, percebes? Ou seja, tirando células, motores que são extremamente densos. Eu tive com um motor daqueles na mão, que faz 45 cavalos, e o motor parece, à vista, atenção, parece pouco diferente daqueles motores que se utilizam naquelas varinhas de fazer sopa, não sei se tu cozinhas, mas se cozinhasses, sabias que aquilo para bater coisas, há lá umas varinhas elétricas que fazem isso. Mas só que este motor desenvolve 45 cavalos, é estupidamente pesado, porque é extremamente denso. Mas deixa-me chamar a atenção que um dos pormenores são as células, cuja capacidade os técnicos portugueses calcularam em baixa, como convém para reduzir o peso, estimando que apenas necessitavam de 6,3 kWh de capacidade. Isto exige uma regeneração, sabes que os carros elétricos, quando travam ou desaceleram, geram energia, mas este carro necessita de regeneração como pão para a boca. Isto se os alunos quiserem percorrer uma volta completa ao circuito e estabelecer o tal tempo. Mas as células utilizadas pelos estudantes são de lítio-cobalto, que é uma química que não pode ser utilizada em automóveis convencionais. E porquê? Porque é extremamente instável, tende a arder, que é uma coisa que ninguém gosta, a malta gosta de barbecue, mas não no carro, e então essas células têm que ser mantidas estáveis com um controle total por parte do equipamento. E daí mais uma dificuldade acrescida para os alunos, um desafio para os alunos que têm que impedir aquilo de arder. Já houve casos em que alunos falharam essa coisa e houve uma bateria que foi recarregar para um quarto hotel e que ardeu no quarto hotel. Não foi muito... Não foi, acredito que não tenha sido agradável. Não correu bem. Acho que o dono do hotel não gostou. Mas também isso é um pormenor. Mas é que, na prática, depois, há bocadinho falei-te nos motores elétricos e estes têm que ser muito pequenos. Porquê? Porque os alunos portugueses decidiram optar por motores instalados nos cubos de roda e para maximizar a tração nas 4 rodas. De maneira que, na prática, o carro tem 190 cavalos, portanto, 4 motores de 45, e isso garante a tal capacidade de aceleração que te falei há pouco. Mas atenção, isto não acaba aqui, porque a evolução, como não para, este ano os carros eram obrigados a ter uma prova de condução autónoma. E o carro português, pela primeira vez, vai contar com o LIDAR, que é assim uma espécie de radar que lê os obstáculos, analisa e determina os obstáculos que estão pela frente e determina igualmente a trajetória da pista. Só que este ano esta informação é completada por uma câmara de vídeo. E isto obrigou a recorrer a placas gráficas mais potentes, da NVIDIA, e um maior poder computacional porque o algoritmo é muito mais exigente. E também isto foi desenvolvido pelos alunos portugueses. É que, como podes ver, tem o prato cheio, coitados. E agora resta-nos apenas desejar sorte a essa equipa de engenheiros portugueses do Instituto Superior Técnico, que tudo lhes corra bem, tudo lhes corra bem com este carro de Fórmula 1. Alfredo, muito obrigado. Até para a semana. Abraço, José Rafael. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.